Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. 12 de abril, oitava da Páscoa. O evangelho de hoje é um evangelho muito conhecido, São Lucas capítulo 24, os discípulos de Emaús. E a palavra de Deus diz assim: nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam falando um com o outro sobre tudo o que tinha se passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam como que vendados, não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleofas, respondeu: és tu acaso único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhes ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes, os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram, foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas ele mesmo não viram. Jesus disse-lhes: ó gente sem inteligência, como são tardos de coração para credes tudo o que anunciaram os profetas? Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? Começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhe o que dele se achava dito nas Escrituras. Aproximando-se da aldeia onde iam, ele fez como que quisesse passar adiante, e eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se abrasava o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Ali acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido a partir do pão. Palavra da salvação. Irmãos, é maravilhoso. A palavra de Deus hoje, nessa quarta-feira, é especial demais. Porque esses dois, caminhando triste, desanimado, cabisbaixo, por quê? Porque nós esperávamos que acontecesse a vontade deles, o que eles achavam que deveria acontecer. Em contrapartida, a primeira leitura, quando Pedro e João, na entrada do templo, encontram aquele homem, eles dizem para aquele homem: ouro e prata não temos, mas o que temos nós te damos. E em nome de Jesus, levanta-te e anda. Olha a diferença entre o que nós esperávamos e o que nós temos. E o que nós temos que ter, irmãos, é a certeza de Jesus vivo. Jesus que está descrito na Sagrada Escritura desde sempre. Que o que acontece agora na Páscoa, na ressurreição, é tudo aquilo que sobre ele estava escrito e que muitas vezes
eu e você, nós temos os olhos fechados para aquilo que a Escritura está dizendo com muita clareza. Muitas vezes eu não estou querendo enxergar aquilo que a Escritura está dizendo. E por isso ele fala, gente sem inteligência. Foi um jeitinho muito sutil que ele arrumou de falar, Meire, mas você é ruim de entender, hein? Porque está muito claro, irmãos, muito claro. E quando eles, no decorrer do caminho, escutam as Escrituras, Jesus vai explicando as Escrituras para eles, daí cai as escamas dos olhos, daí abrasa o coração, daí enxerga o próprio Cristo. E é isso o que nós precisamos fazer. Parar para ouvir, parar para entender, parar para compreender aquilo que é claro sobre Jesus. E é muito lindo porque quando ele toma o pão, parte o pão, abençoa o pão, entrega o pão, é a hora que as escamas caem. É na Eucaristia que a presença de Jesus se faz forte em nós. É na Eucaristia que aquilo que era um caminhar triste e cabisbaixo, sem esperança, se reverte em homens que voltam correndo para anunciar, nós vimos o Senhor. Que a cada Eucaristia, irmãos, que a cada Eucaristia nós possamos perceber nas leituras a presença do Senhor, no partir do pão, a presença do Senhor. E aí sim, nós vamos poder dizer, como Pedro e João disse, o que eu tenho, eu te dou. Eu tenho fé, eu tenho certeza na ressurreição. E isso faz, irmãos, com que milagres aconteçam. Não por nós, mas por aquele que habita em nós. Por aquele que se entregou. Por aquele que se deu num pedaço de pão vivo. Que essa quarta-feira seja para mim e para você dia de entender a Eucaristia, as palavras da Sagrada Escritura, entender, não ser lento para entender, não ser aberto. Senhor, abre a minha mente, abre o meu coração para que as tuas palavras sejam claras para mim e que principalmente, Senhor, ao te receber na Eucaristia, eu tenha a certeza e eu possa dizer com muita clareza, fica, Senhor conosco, hoje e sempre. Um abençoado dia, uma santa semana, que o Senhor caminhe conosco todos os dias. Um grande abraço, Deus nos abençoe, até o nosso próximo encontro, se Ele assim nos permitir.